Olá, hoje nós estamos aqui para falar da lua nova em Câncer. Câncer é um signo cardinal, assim como Libra, Capricórnio e Áries. E esse aspecto de Câncer, às vezes ele é difícil de ser entendido, né? Porque fala, poxa, Câncer é um signo tão protetor, como que ele pode ter uma energia cardinal, né, direcionada? A energia de Câncer no direcionamento das coisas e a gente assim encontrar. Porque quando a gente está perdido e a gente não sabe o que fazer, tem diversas oportunidades e possibilidades e você não sabe o que fazer, um dos caminhos para você se encontrar é olhar para trás. Na hora que eu olho para trás, eu vejo de onde eu vim, eu vejo qual é a minha base, eu me reconheço, me fortaleço como indivíduo e isso favorece a que eu tome o caminho certo e a decisão certa. Não quer dizer que eu vá necessariamente fazer uma continuação, mas em determinados momentos em que a gente está perdido, a gente precisa parar e fazer um reconhecimento de quem eu sou. E o primeiro passo para reconhecer quem eu sou é olhar para trás. A lua nova vai acontecer no dia 23 de junho. E ela acontece com Sol, Lua, Mercúrio e Marte no signo de Câncer. Trazendo um reforço bem grande para essa energia canceriana. Ela traz muito a reflexão no sentido de comunidade, no sentido de clã, de você perceber em você mesmo, né? Porque a lua nova, Sim, então é um olhar para você mesmo, no sentido do que é importante para você ser dentro desse ambiente, que é um ambiente familiar, um ambiente, né, de comunidade. Essa lunação em Câncer, ela nos traz essa possibilidade de reflexão, não só de como eu me coloco, como você falou, mas também do que eu reflito, em que eu expresso características que são dos meus núcleos, né? Então, se eu tenho um núcleo de interesse e eu tenho uma comunidade ali com determinado interesse, eu também trago algo daquilo, reflito aquilo em outras áreas da minha vida, né? E acho que a alunação, como é um olhar para si mesmo, é muito interessante de buscar a consciência desses vários pedaços de nós mesmos, né? Que montam um quebra-cabeça para a gente poder estar inteiro em vários lugares. Além dessa questão realmente do clã, da família, etc., essa força agregadora, ela traz também a força das memórias, né? Câncer é conhecido como um signo que é apegado ao passado e etc. Mas, na verdade, esse apego ao passado, que é o que a gente enxerga, é uma consequência do que é realmente a energia do Câncer. O Câncer é aquela energia que tem a noção de passado, presente e futuro. O Câncer é aquela energia que nos traz a consciência de que o que está acontecendo agora nasceu lá atrás, né? Quer dizer, existe um senso de continuidade. Então é por isso que o Câncer é conhecido como esse signo que às vezes é apegado ao passado e olha para trás. Na verdade, ele tem a plena noção do fluxo e do senso de continuidade. Tem também aquela vontade de agradar, né? Sim. De ser aceito ali e de agradar. Por conta do pertencimento. E por isso, uma reflexão a respeito de que pontos você pode ceder nesse sentido de deixar o ambiente familiar ou aquela convivência mais agradável a todos, né? Essa lunação, como ela inclusive esse Marte que está lá em Câncer, está oposto a Plutão em Capricórnio, né? E essa energia aí, nessa lunação, faz a gente refletir isso, em que ponto eu tô agregando, em que ponto eu estou agindo para desagregar. Não tem jeito, esse Júpiter em Libra, ele fala de redes sociais, ele fala de mídia, e ele está o tempo inteiro, o ano inteiro, ele está travado com alguém, né? Porque a partir do momento que você coloca aquilo ali, você expõe para crítica. Às vezes as famílias ficam sabendo por esses meios. É verdade. E aí, né, a cobrança vem mais forte, Claro. vem mais intensa. É claro, porque expõe o grupo inteiro, né? Então, nesse sentido do que é interessante para você proteger e não expor nesse momento, e aquilo que realmente você compra como algo que é importante. Expor e lutar por, enfim, né? Sim, claro. E ter essa força no clã, né? Porque à medida que você expõe algo lá e que é a força que você está colocando é para empoderar aquilo, sim.
você está se reconhecendo num clã ali, né? Claro, e fortalecendo esse E vínculo e esse compromisso. vínculo, Né? exatamente. E essa oposição aí de Marte com Plutão, ela traz, tá Marte aqui, oposto a Plutão, em quadratura com Júpiter ali em Libra, né? Aham. Então essa configuração traz não só tudo isso que você está falando, mas ela traz uma armadilha. Porque esse Marte em Câncer, oposto a esse Plutão em Capricórnio, traz um apelo emocional muito forte, né? E essa alunação é uma alunação de Câncer, então, né, enquanto o Sol estiver no signo de Câncer, o apelo emocional ele está em voga sempre, né? Como isso é um aspecto difícil, o apelo emocional ele precisa ser muito cuidado, porque o excesso do apelo emocional tira o foco da informação, perde-se a objetividade e os ânimos se acirram porque as pessoas se ofendem. Então, esse é o grande perigo dessa quadratura nessa alunação. E uma coisa importante também que eu vejo nessa alunação é esse sentido de comunidade mesmo. Mas no sentido de valorizar essas relações e essas ações que estão fora desse padrão tempo-dinheiro. Sim. Né? Que muitas vezes, se você não se reconhece num cargo ou não se reconhece no emprego, perdeu o valor, assim, né? O valor é medido assim, o valor das pessoas. E no sentido de fortalecer e valorizar essas ações, essas relações que estão fora desse padrão. Sobre a questão do tempo, né? Tempo e dinheiro. Porque a Lua, ela é um dos principais astros que nos traz a sensação do tempo. Só que é um tempo totalmente emocional e físico, biológico, né? Porque a Lua, ela tem essa regência sobre os nossos hormônios, etc. E, por exemplo, no caso da gestação, que são tantas luas ali, e normalmente na virada de Lua é quando acontecem mais os partos e tudo, né? Por quê? Porque a Lua está associada com o nosso tempo íntimo e biológico, fisiológico. Né? Então, é uma alunação importante realmente para se rever a questão do tempo, para olhar para si mesma e perceber se o tempo objetivo não está atropelando o tempo biológico. Ou se o tempo nosso biológico não está totalmente arritmado, porque acontece isso, a gente perde o ritmo do corpo e coloca tudo em função de um ritmo que é externo, e aí você perde essa conexão e o corpo se desajusta todo, ele se desarmoniza todo, porque fica em função de um tempo mercuriano e saturnino, digamos assim, e não lunar. Né? E o tempo lunar é o que nos traz a saúde e o bem-estar. Aí, vamos chegar na notícia boa da alunação, né? Porque nas duas últimas a gente falou tão mal da Vênus, né? Assim, no sentido de que ela estava sempre travada com alguma situação, ou travada com Saturno, travada com Plutão, e, né? Trazendo dificuldades no campo amoroso e no campo financeiro, etc. E aí nessa alunação a Vênus está fazendo ela está em Touro, fazendo um trígono com Plutão, né? Assim, um sextil ali com Netuno, tá uma coisa linda. A gente guarda nas coisas as nossas questões emocionais, o nosso lixo emocional, muitas vezes fica armazenado dentro da nossa casa com pequenos objetos. Então, essa Vênus em Touro aí, ela está fazendo um trígono com Plutão, trazendo uma grande possibilidade de fazer uma faxina emocional por meio de objetos que já não têm mais função, a não ser cuidar de conservar vínculos que a gente não quer mais. Mas essa energia forte em Câncer, uma outra coisa que eu queria falar sobre ela também é a questão da maternidade, né? E dessa valorização também desse tempo que muitas mulheres escolhem para ser mães. Assim como as cuidadoras, que também é outra função, digamos, ligada ao signo de Câncer. Sim. É algo que não tem preço e a gente acaba não reconhecendo, marginalizando né, essas relações e essas funções. Que são de preservação, de proteção, de cuidado, né? Cuidado eu acho que é a principal palavra de Câncer. Mas além dessa função aí que você falou, a função das cuidadoras e a própria mãe, né, a maternidade, etc., como essa alunação traz Marte em Câncer, eu queria falar também da questão da segurança pública, né? Porque
a gente muitas vezes deixa de enxergar a pessoa que trabalha com segurança, o policial, etc., como alguém que trabalha com essa energia de câncer. E Marte está lá em câncer dessa vez, né? Nessa iluminação, inclusive, reforçando isso. É claro que a gente tem questões aí ideológicas e sociais e históricas, né? Que trazem para a gente uma outra visão, fazem a gente ter mais medo de polícia às vezes do que... Mas o fato é que essa função, né, da pessoa que trabalha com a segurança dos outros, com a proteção dos outros, ela é muito importante e ela é canceriana. Ótimo, né? Assim, esse Marte em câncer também é a mãe ursa, né? Aquele instinto de defender a cria, né? Com unhas e dentes, quer dizer, não só no sentido protetor, mas de contra-ataque se necessário, está em voga também nessa lunação. Então isso também vai ser provocado, até porque esse Marte está provocado no mapa, né? Isso vai ser provocado nessa lunação e a gente saber, porque é muito importante a gente ter consciência. A gente fala muito da questão da paz, mas de ser pacífico e etc., mas a gente tem que saber o limite disso também, né? De muitas vezes a gente está sendo atacado e não adianta só eu ficar resistindo, eu tenho que agir e eu tenho que contra-atacar para poder me defender. E aí isso às vezes é visto de uma forma ruim, porque você vai estar fazendo mal a alguém, né? Então até dá uma questão de culpa, de consciência, etc. Mas nessa alunação isso também vai ser provocado, das pessoas olharem qual é o limite entre eu ficar apenas me defendendo ou eu ter que contra-atacar no sentido de me preservar, né? E eu acho que esse sentido ele é fortalecido lá na lua cheia. O Sol oposto à Lua, né? Só que o Sol acompanhado de Marte e a Lua acompanhada de Plutão. Então, nesse sentido de você resistir e também reagir no sentido de, né, de alguma chantagem emocional que seja, alguma pressão da sociedade, né? Algum direito perdido, né? E o desafio é reagir de uma forma que seja construtiva e não autodestrutiva. Né? E também uma coisa importante de lembrar é a questão da reclamação, né? Que também é muito, câncer traz muito essa energia, então de conter um pouco aí a reclamação, o né? resmungo, enfim, né? O câncer resmunga. Nesse sentido de você, antes de trazer a reclamação ou resmungo, perceber se aquilo realmente vale a pena, tá? Trazendo ou não. Também. Se é uma reclamação, ela procede e é para um bem comum, ela é importante. Isso. Então esse é um grande termômetro da energia do câncer, né? Do bem comum. Nessa alunação especificamente, isso está fortalecido porque Marte está fazendo um trígono com Netuno também, né? Esse Marte em câncer fazendo um trígono com Netuno. Então é um aspecto que faz com que as barreiras caiam um pouco e a individualidade também se suaviza e a gente passa a ver as coisas um pouco mais de forma coletiva. Então está bem propício essa alunação também para esses movimentos que são dos ambientalistas e das pessoas que trabalham realmente pela defesa do coletivo, de coisas que são valores planetários, são valores humanitários, né, que não são localizados. Então a gente agradece todo mundo que viu o vídeo aqui até o final, a todas aquelas pessoas que têm nos acompanhado. Esperamos que sejam úteis as informações e que elas tragam a possibilidade das pessoas aproveitarem melhor, né, a alunação, sabendo o que está favorável e o que está desfavorável. Isso. E até a próxima, que vai ser a lua nova em Leão, no inicinho de Leão, no dia 23 de julho. E até lá. Até a próxima. Né? Então...